Meus amigos, bom dia. Passando aqui para falar sobre a chegada de Tassiano, jogador que desembarcou em Salvador ontem. Provavelmente deve ser anunciado entre hoje e amanhã pelo Bahia, aquisição em definitivo. Especula-se um contrato de 3 anos, com possibilidade de renovação por mais um, e valor de R$ 1,5 milhão que o Bahia pagou ao Grêmio. Essas informações vieram lá do Rio Grande do Sul, através de postagens no Twitter que eu encontrei. Além disso, destacar os elogios rasgados que Renato fez ao jogador, e está sendo um jogador que nós já conhecemos aqui, já passou, fez uma boa passagem pelo Bahia em 2021, sendo campeão do Nordeste, né? Importante destacar. É um jogador que ele pode jogar tanto como homem por dentro, né? Como volante, jogando ali entre Azevedo e Iago, nessa função de um dos dois, como pode jogar adiantado pelo lado do campo, nas funções de Chaves ou de Jacaré, e até mesmo de Cauli. Essa é a que eu acredito menos, porque ele, apesar de ter uma característica de chegar na área, ele geralmente chega na área mais como um elemento surpresa e não ser um jogador do último passe. Tassiano é um jogador de muita força, de muita vontade, disposição, um jogador que pouco machuca, um jogador que tem uma complexão física para jogar 90 minutos em alto rendimento, em alta rotação. É um jogador que ajudará bastante o Bahia nesse momento. E acredito que o Bahia, que vai agregar muito ao elenco do Bahia, dando mais qualidade, seja jogando como titular, seja entrando no jogo, mudando a dinâmica da equipe em determinadas partidas que precisem de mais ofensividade, ou até de um jogador que marque mais, mas que também saia para um contra-ataque em velocidade. É um jogador muito interessante, não é nenhum craque, vamos dizer assim, não é um jogador que vem para ser o destaque pela sua habilidade, mas deverá ser um dos destaques do time, exatamente pela sua voluntariedade, pela sua força e pela forma que o time joga. Hoje nós precisamos de jogadores que têm força e velocidade, e ele é um jogador que se encaixa nesse esquema. Acredito, inicialmente, que ele vai ser utilizado ali disputando com o Jacaré essa função pelo lado do campo. Eu não acredito muito em Tassiano hoje disputando a posição com Azevedo e Iago, ou Diego Rosa, ou Mugni, nesse meio campo, nesses dois homens de um meio campo centrais, porque eu vejo que o Bahia hoje defende com 5 jogadores e ataca com 5 jogadores. Então eu não vejo hoje Paiva tirando um desses homens do meio campo para lançar Tassiano, já que ele é um jogador que avança mais no terreno. Aproveitar também e gostaria de falar sobre o jogador Ademir. Ademir é um jogador que as informações que foram trazidas por Ulisses Gamas do Bahia Notícias é que Ademir é um jogador que estava resolvendo algumas planilhas com o Atlético Mineiro, está com chegada prevista para Salvador entre amanhã e sexta-feira, e para exames médicos, e deverá ser anunciado nos próximos dias. Esse jogador é um jogador que eu vejo com um potencial ofensivo maior para disputar, esse sim, com Cauli e Biel, a posição de atacante, de meia atacantes. Podem jogar até os três juntos, se você tirar se você mudar o esquema tático, passando para um 4-2-3-1, poderia ser Ademir, Cauli e Biel, tranquilamente. E é um jogador que tem muito recurso técnico, um canhoto que joga pelo lado direito do campo, que tem no drible e na sua capacidade de encontrar espaços para passes a sua maior virtude. Não é um goleador, mas é um jogador muito interessante, um jogador que nós não temos no elenco com a perna esquerda. Temos Biel, que é mais definidor, Biel é um jogador mais agudo, chega mais na área, faz mais gols. Temos Cauli, mas não temos um jogador com essa perna esquerda, porque Kaique até hoje não fez o que tinha que ser feito, se esperava dele. Acho que inclusive que Kaique, com a chegada de Ademir, perde espaço e provavelmente deve ser devolvido ao Manchester City, que vai reemprestá-lo ao Lome ou Girona, enfim, algum clube da Europa, para tentar reaver seu investimento. Kaique, para mim, é a pior contratação, foi o pior desempenho do Bahia, em termos de expectativa e entrega em campo, até agora, nesses primeiros 3 meses de SAF. Aproveitar também e destacar duas outras informações que foram passadas. Uma por Bara, né, por Rádio Bara, meu amigo Rafael Barata.
Rodrigo Barata, desculpa, que são gêmeos, Rodrigo e Rafael. Rodrigo Barata, que o Bahia tinha interesse, que a negociação é difícil, mas tinha interesse em Vitor Hugo, zagueiro do Palmeiras, ex-zagueiro do Palmeiras, e hoje jogando no Trabzonspor da Turquia. É um zagueiro muito bom, é um zagueiro canhoto, forte, alto, de boa média de gols. Ele costuma fazer bastante gols no Trabzonspor. Ele tem 40 jogos e 9 gols, se não me engano. Não, perdão. Ele tem 90 jogos e 9 gols na sua passagem em 3 anos de Turquia. É um zagueiro que está com 31 anos. E eu acredito que se o Bahia investir na sua contratação, ele viria para a segunda janela, a janela de junho e julho. Não chegaria agora porque o Trabzonspor está disputando o Campeonato Turco ainda e a competição não terminou. Então, dificilmente ele cederia o jogador em abril. O jogador tem sido titular com regularidade. Dificilmente eu cederia agora em abril para vir para o Brasil. Então, acredito que se ele vier, né, seria para junho essa negociação. E se viesse, vem para ser titular, pegar a camisa titular e entrar no time ou no lugar de Rezende ou no lugar do zagueiro central, nessa linha de 3 zagueiros, ou numa linha de 2 zagueiros, jogar com Canu, por exemplo. Também seria uma opção. Mas é um zagueiro muito bom e viria para ser titular absoluto. Outro nome que foi especulado é de Lucas Merola, do Huracán da Argentina, um zagueiro também de 27 anos, canhoto, que está em término de contrato. Inicialmente se falou que o Santos tinha uma negociação com ele avançada em relação a salários e a ter pré-contrato assinado. Ontem, o César Merlo fala que não tem pré-contrato assinado e que o Bahia tem interesse também. Pelo que eu sei, o Bahia somente sondou a possibilidade, mas que ainda não avançou com proposta. Vamos aguardar, porque a questão da defesa central dos zagueiros é uma posição hoje carente no Bahia. O Bahia hoje precisa urgentemente de zagueiros para compor seu elenco. Até porque, com a mudança de esquema para 3 zagueiros, hoje nós temos 4 zagueiros de ofício e Rezende improvisado. Não dá para contar com essa improvisação de Rezende, a não ser que mesmo que ele vire zagueiro, então você vai ter 5 zagueiros, mas você precisa de pelo menos mais um. Porque quando você joga com 3 zagueiros, você tem que ter pelo menos 3 zagueiros reservas. Um para cada lado do campo. Né? Não dá para contar com 5. E, por fim, temos as especulações de saídas de Borel e de Jacaré. Borel para Chapecoense e Jacaré para o CRB. A do CRB eu não acredito nesse momento. Não acredito que Jacaré queira ir para o CRB. Não acredito que Jacaré hoje seja um jogador que Renato Paiva abra mão tão facilmente. E acredito que se Jacaré vier a sair, vai ser por uma proposta definitiva. Sobre Borel, eu acho o contrário. Acho que é um jogador que já deveria ter sido emprestado em 2021, né? Porque é um jogador que precisava de rodagem. Recebeu uma oportunidade ano passado, não se firmou, embora acho que a vinda de Marcinho atrapalhou muito esse processo. Ele teria jogado mais. Nessa temporada, eu gostaria de ter visto jogar nesse esquema, pelo lado do campo, com 3 zagueiros, ele sendo esse ala pelo lado direito, porque defensivamente eu nunca achei ele um grande jogador, mas ofensivamente eu acho que ele tem qualidade, tem técnica. É um jogador que poderia, como meia, Guto inclusive chegou a lançá-lo nessa formação, ele jogando mais adiantado no Campeonato Brasileiro do ano passado. E eu acho que poderia ser uma aposta interessante. Infelizmente não teve essas oportunidades. Eu acho que agora esse empréstimo para a Chapecoense, jogar uma Série B, provavelmente para jogar para ser titular, vai ser bom para ele, para a sua carreira. Ignacio foi um exemplo disso, voltou e foi titular do Bahia depois. Então, acho que para Borel vai ser uma boa oportunidade. E por fim, me lembrei aqui de um ponto importante. Meu amigo Cássio Cardoso trouxe a matéria, a informação de que o Bahia negocia a antecipação do contrato de Juba, a vinda de Juba, através do pagamento de um valor. Se fala em R$1,5 milhão, mas a cedência de um jogador. Eu entendo que Juba é um jogador também muito interessante. Diferente de Ademir, que joga pelo lado direito, eu vejo Juba jogando pelo lado esquerdo. Então, se Juba vier para o Bahia, com Ademir, nós teríamos os 4 homens do meio campo ofensivo, né, titulares reservas, e obviamente com variações, disponíveis. Você teria Juba para Biel e Ademir para Cauli, e você teria ali uma oportunidade de jogar com 3 desses 4 por jogo.
também que seria bem interessante. Acho o Juba um jogador jovem, está no auge da sua forma física e técnica, um jogador que bate na bola muito bem, bola parada, sempre foi, né? Um jogador que tem um cruzamento muito bom, sabe fazer os lados do campo e descobriu sua veia goleadora esse ano, então tem feito muitos gols. Então só teria a agregar, 23 anos, fisicamente bem, alto, rápido, magro, não é um jogador de massa muscular grande. Então acho que Juba seria um belo reforço para o Bahia nesse momento. E acredito que a ideia de você mandar um jogador para o esporte, mesmo que seja em definitivo, não é ruim. Principalmente se forem jogadores que ficaram do Bahia de 2022. Acho que o Bahia tem alguns jogadores que já encerraram seus ciclos. E uma mudança é sempre bem-vinda. Agora, se isso vai acontecer, vamos aguardar os próximos dias. Enquanto isso, o time está treinando para a final do Campeonato Baiano. Se Deus quiser, vamos ser campeões pela 50ª vez. E esperar novidades para a próxima semana, que é quando a janela se fecha para o início do Campeonato Brasileiro. Forte abraço a todos, até a próxima.